Boa tarde, pessoal. Aqui é o Campolim Palma. Estou dando uma pequena orientação como técnico em nutrição e eu quero hoje tomar um tempinho de vocês para dar algumas explicações básicas do alimento, seus nutrientes e como ele funciona. Certo? Então, nós temos que falar um pouquinho do tubo digestório, que é a boca, o estômago, duodeno, intestino delgado e intestino grosso. Nós temos que classificar o alimento em 3 tipos de alimento. Nós temos os reguladores, os energéticos e os construtores. Reguladores são as frutas e as verduras. Os energéticos são os amidos, os carboidratos. E os construtores são as proteínas. Quando você ingere, quando você começa a se alimentar, você coloca o alimento na boca e ali já temos o processo de algumas enzimas, como a amilase e a pitialina. Elas são responsáveis pela digestão do amido. Num ambiente onde o pH é neutro, pH 7. Se você tem, o pH na verdade ele varia de 0 a 14. Se estiver acima de 7 o pH, ele é um ambiente alcalino, propenso para o tártaro. Se você na boca tem um ambiente ácido, menos que 7 o pH, então ali nós temos um ambiente propício para as cáries. Então se você tem cárie ou se você tem tártaro, você já sabe que o pH teu está alto ou tem menos pH. Então quando você come alguma coisa, você dilacera com os dentes dianteiros, você moe com os dentes planos para que o alimento se degrade e ali começa o processo do amido, com a enzima amilase e pitialina, nesse ambiente onde o pH é neutro. O alimento quando cai no estômago, já cai num ambiente bastante ácido, que varia de 1 a 2 o pH do estômago. Ali nós temos o ácido clorídrico, por isso ele é ácido. E ali nós temos já a ação de uma outra enzima, que chama-se pepsina. A pepsina, ela quebra as gorduras, as proteínas. Então, a quebra da proteína é dada pela presença da pepsina. Depois de ter quebrado as proteínas no estômago, o alimento vai já para o duodeno. O duodeno estão ligados com várias glândulas que são anexas e ali produz-se muitas enzimas. Só o pâncreas produz 9 enzimas e essas enzimas na verdade é completa. O pâncreas é um órgão completo porque produz várias enzimas, tanto produz a amilase que neutraliza, que trabalha nos amidos, como produz as enzimas neutras e as que trabalham com a gordura e as enzimas que equivalem à pepsina, se bem que tem outro nome, são outras enzimas, né? Então essas enzimas elas tratam de diluir o alimento, o quimo que nós chamamos, o bolo alimentar que está no estômago. Então isso acontece no duodeno, nas glândulas anexas ao duodeno. Aí o alimento continua no processo da digestão e ele cai no intestino delgado. Intestino delgado, ali se vai afinando com vários efeitos de várias enzimas para ter o maior aproveitamento do alimento. Depois o intestino grosso e o intestino delgado, depois o intestino grosso e depois então excreta. Então dá para vocês ver que o alimento ele é necessário que seja saudável para que nós tenhamos os elementos químicos necessários do melhor funcionamento da máquina humana. O alimento então quando nós ingerimos ele vai para o estômago, do estômago vai para o sangue para a célula e termina lá na mitocôndria. A mitocôndria é uma máquina que produz energia, quebra os elementos químicos e ele é tirado fora através das excreções.
Nós então temos a entrada do elemento químico através do alimento e também do oxigênio. Quando nós respiramos, nós fazemos com que o oxigênio entre através da difusão por pressão. O oxigênio mais concentrado, com maior pressão, é o externo. Temos no pulmão uma menor pressão, que eu chamo de pressão 3 para pressão 2 para pressão 1. Vai da atmosfera para o pulmão, do pulmão vai para o sangue, para a célula, onde é a pressão menor. E o efeito inverso é feito com o elemento químico carbono. A pressão do gás carbono é inversa, ela é maior pressão lá na célula, para a menor no pulmão, para a menor na atmosfera. Então, isso é uma máquina. Na verdade, foi criada por Deus. Justamente com essa sabedoria toda, Ele fez com que a pressão inversa é que nós respiramos. Quando nós inspiramos, nós inspiramos meio litro de oxigênio, e no pulmão se armazena 1 litro e 200 ml de ar. Nesse ambiente é que faz a hematose, a mudança do carbono com oxigênio, como também acontece lá na célula. A hematose, passando o gás carbono a sair, entra oxigênio e sai por essa pressão que nós acabamos de mencionar. Se faltar oxigênio, você morre. Se faltar gás carbono, você também morre. Se você segurar o ar, você morre. Então, a respiração é necessária. Quando nós comemos alguma coisa, nós podemos ingerir coisas que não são boas. O nosso corpo, 90% ele é classificado em bactérias, e 10% nós temos o sangue, as proteínas. Então, nós temos uma quantidade grande de bactérias, mas são bactérias boas. Mas quando nós ingerimos uma bactéria ruim, uma enzima, uma toxina que realmente vai comprometer o nosso bom funcionamento do nosso corpo, nós vamos encontrar nessas toxinas o que chamamos de radicais livres. O que é um radical livre? É um elemento químico que tenha na última camada, no último elétron, um elétron somente. Então, ele reage com os elementos químicos oxidantes que ele se encontra. E quando isso acontece, ele necrosa a célula, o tecido. E ao necrosar, ele impede a oxigenação. Num grau maior, ele leva a pessoa até a morte. Quando é uma coisa pequena, uma necrose pequena, então ele é substituído, o oxigênio, ele extrai os elementos químicos e tira fora do corpo. Então, amigos, nós precisamos cuidar da saúde, porque o nosso tempo precisa ser aplicado para o nosso bem. E quando você usa os antioxidantes, que são alimentos com colorações verde escura, preta, amarela, vermelha, você está optando por um bom alimento e uma diversificação maior do alimento para o melhor funcionamento do teu intestino, do teu organismo. Então, se você vê uma cenoura de cor, qualquer alimento de cor amarela, você tem o beta-caroteno. Se você vê uma cor vermelha, você tem o licopeno. Se você vê uma cor preta escura, couve, uva, jabuticaba, essas frutas são ricas em polifenóis. Essas cores diversificadas vai dar ao teu organismo os antioxidantes que você precisa para combater os radicais livres. O radical livre também é produzido no teu corpo pelo efeito endógeno, mas ele pode ser introduzido também pelo efeito exógeno, que é através das radiações do sol, de produtos químicos, etc. Então, nós precisamos combater os radicais livres. E para isso nós estamos produzindo produtos, alimentos detox, produzido pela sacarose da cana, a garapa. Nós estamos comercializando alimento feito com a garapa.
garapa com maracujá, garapa com cenoura, garapa com abacaxi, com hortelã, enfim, com a maçã, com limão. Todos esses alimentos, ele supre a deficiência de bom açúcar no teu corpo. O açúcar bom é aquele que tem elementos químicos que você precisa. O açúcar ruim são os refinados, que só tem energia. Ao comer uma colher de açúcar, o teu organismo vai precisar de 2 horas para queimar esse açúcar, para quebrar esse açúcar lá na mitocôndria. Então nós precisamos o quê? Se alimentar bem para dar ao organismo aquilo que ele precisa. E os radicais livres precisam ser combatidos com alimento saudável. Nem sempre uma laranja é saudável ou tem o antioxidante necessário para combater os radicais livres. Se essa laranja foi colhida há um mês atrás, ao momento dela ser colhida, ela já entra no processo da oxidação. A oxidação, ela, na verdade, vem em função do alimento estar em contato com o ar, com a água, etc. Então nós precisamos aproveitar o máximo possível, com mais rapidez possível, o alimento para nós estarmos alimentando bem o nosso corpo. Às vezes a pessoa se alimenta mal e faz exercício achando que isso é suficiente. Se você fizer um exercício muito forte e você não se alimentar bem, com um bom equilíbrio alimentar, você não vai ter o cálcio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, ferro. Tudo isso são necessários. Se você for analisar os elementos químicos que diga o Dmitry Mendeleev, quem fez a tabela periódica na época em que ele vivia, era conhecido 63 elementos químicos. Hoje são 92 elementos químicos na natureza e nosso corpo precisa de quase todos eles. Então, em maior escala, claro, nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de cálcio, potássio, ferro, mas os outros elementos químicos também precisamos de igual forma, e isso é encontrado no alimento. Então nós precisamos ter alimento saudável, e os agrotóxicos realmente são terríveis para a nossa saúde. Quando você toma um copo de Coca-Cola, quase metade desse copo de Coca-Cola é açúcar branco, refinado, sem elementos químicos. Então não é saudável, é um açúcar ruim. Agora, se você toma alguma coisa adoçada, com garapa, com açúcar mascavo, com melado, ou o próprio mel, você tem os elementos naturais do açúcar, né? O açúcar, nós temos sacarose, temos maltose, lactose, glicose, são todos necessários para o nosso corpo, que nós encontramos também na farinha branca, o açúcar. No alimento nós encontramos a frutose, o açúcar. Enfim, a saúde é muito interessante. Se você não tiver interesse em cuidar, em dedicar tempo para cuidar da tua saúde, você certamente terá que ter tempo para cuidar da doença. E se nós envelhecermos com saúde, nós estamos envelhecendo sabiamente. Nós precisamos cuidar do nosso templo, que é na verdade o melhor que nós temos. Portanto, amigos, estamos produzindo os detox para te ajudar, e nós fazemos questão de levar em sua casa aquilo que você precisa. Não necessariamente o nosso produto, mas escolha um bom alimento saudável, que seja colhido em tempo curto, que não fique muito tempo depositado nas caixas, nos mercados, enfim, em todos os lugares onde a gente se encontra. Vamos se alimentar bem. O alimento é fundamental para determinar o nosso futuro, a nossa vida. Se você hoje tem problema de obesidade, não dorme direito, tem problema de intestino, isso já é resultado de um mau tratamento na tua saúde. Se você não tratar bem, você vai ter consequências. Me dirijo especialmente aos jovens. Se você não está sabendo lidar com o alimento, certamente você vai ter problema futuramente. Meu amigo, aqui é um recado simples, objetivo, mas a minha palestra se delonga mais em tempo onde a gente tem espaço para isso, mas nós não queremos tornar isso muito cansativo. Cuide, faça uma boa refeição,
numa só refeição, você colocando um regulador, que seria uma fruta ou uma verdura, um energético, que seria um amido, um carboidrato, e um protetor, que seria uma proteína, você vai estar alimentando adequadamente e dando condições para o teu organismo fazer uma boa digestão. Não faça questão de variar muitas opções numa só refeição. Varie sim de uma refeição para outra, mas na mesma refeição, cuide para que as enzimas trabalhem menos enzima. Nós temos na boca enzimas como a amilase e a pitialina, nós temos a pepsina no estômago para quebrar as proteínas, nós temos 9 enzimas produzidas pelo pâncreas e pelo fígado, mais ainda, que vão ser para quebrar, para diluir, para fazer todo o processo da digestão dos alimentos no intestino delgado. Portanto, amigos, estamos aqui dando esse recado para que você tenha saúde, seja inteligente e viva feliz. Muito obrigado.